Nós vamos iniciar então agora o módulo 26 da nossa apostila do terceiro bimestre, onde estudaremos o emprego de verbos no modo indicativo. O nosso módulo começa aqui com a tirinha do Haroldo, e nós vamos ler essa tirinha. Eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. Acessar, viu? Foi verbado. Verbar esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Em suas falas, Calvi utiliza como verbo duas palavras inventadas por ele, né? Então ele usa aqui quais são as palavras, ó? Verbar, né? E esquisita o idioma, que seria o verbo esquisitar, né? Então são palavras inventadas. Eu digo até a vocês com essa mistura de idiomas, com o avanço da tecnologia, né? Várias palavras novas foram surgindo, foram virando verbos, vários neologismos, né, foram sendo criados. Então, por exemplo, printar. Olha, eu vou printar a tela. Vem de print, que é do inglês, né? Eu vou escanear um documento, vem de scanner, também, que é do inglês. Então, isso mostra que a nossa língua é uma língua viva. O tempo todo nós estamos criando palavras, principalmente o verbo, né? Que é a classe de palavras que expressa ação. Essas palavras são criadas exatamente para dar mais fluidez à comunicação, para tornar a comunicação mais ágil, a comunicação mais precisa. Então vamos começar o estudo do verbo. Logicamente, nós já vimos esse conteúdo em algum momento da nossa vida, seja no sexto ou no sétimo anos, e aqui nós vamos fazer uma grande recordação. Muito bem. Do ponto de vista morfológico, então, gente, toda vez que eu falo de morfologia, eu já falei isso para vocês algumas vezes, eu estou falando de classe de palavras, tá? A classe dos verbos dispõe de um radical, que é a parte da palavra que compõe o seu significado básico, e de desinências. Então, o verbo, morfologicamente falando, a estrutura do verbo, eu vou ter sempre um radical e eu vou ter aquela parte que é a desinência. E nós vamos começar a ver agora o que essas desinências indicam. Nós temos a desinência de modo, a atitude do falante em relação ao que é dito. Então nós temos três modos. Nós temos o modo. Quais são os três modos verbais que nós temos na língua portuguesa? Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Nós já estudamos isso. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza. O subjuntivo é aquele que indica uma possibilidade. E o imperativo é aquele que dá uma ordem, um conselho, uma instrução. O verbo também, as desinências, elas podem indicar as formas nominais do verbo. Quais são, então, as formas nominais do verbo? Nós temos o infinitivo, nós temos o gerúndio e nós temos o particípio, também já conhecido por demais por nós. Então, ó, o infinitivo, ele nomeia uma ação ou estado, mas não apresenta flexão de tempo, modo, aspecto, número, pessoa, nada disso. É a forma sempre terminada em R. Então, ó, cantar, vender, partir, e que representa o verbo e em que este figura nas entradas de verbetes dos dicionários. Então a gente costuma dizer que o infinitivo é o nome do verbo. Então se eu tiver assim, ó, cantando, eu vou procurar o que no dicionário? Eu vou procurar o verbo no infinitivo, que é cantar, aquela terminação em R. O gerúndio é a forma terminada em NDO, usada para exprimir uma circunstância, a água fervendo, ou formar juntamente com os auxiliares, ó, andar e estar, verbos que traduzem ações repetidas. Ó. Ele anda dormindo demais,
ou dando ideia de ação gradual junto aos auxiliares ir e vir, ele vai chegando devagar. Então o gerúndio ele expressa aquela ação que não terminou ainda. Ela está acontecendo. Terminação NDO. E o particípio, ele possui características do nome, gênero e número, e de verbo, tempo, aspecto e voz. É aquela terminação em ado para a primeira conjugação e ido para a segunda e terceira conjugações. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Verbo vender, a forma infinitiva, vender. No gerúndio, vendendo. No particípio, vendido. Então, vimos aqui as formas nominais do verbo. Estas desinências indicam também o tempo. O tempo nada mais é que o momento em que o evento ou estado ocorre. Então, ele pode ser no presente, ele pode ser no passado, que é o pretérito, ou pode ser no futuro. Indica também pessoa. Quando eu falo de pessoa, eu estou falando daquelas pessoas do discurso. Ó, primeira, segunda e terceira. Tá? São as pessoas do discurso. A primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, é a pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural, é a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, ele, ou eles, ela ou elas, é a pessoa ou a coisa de quem ou do que se fala. Vamos prosseguir. A desinência também indica número. Então, toda vez que eu falo número em língua portuguesa, eu não estou falando 1, 2, 3, 4. Isso é uma classe de palavras chamada de numeral. Quando eu falo número, eu estou falando de singular e plural. Então, o número é responsável pela concordância com o sujeito no singular ou no plural. A vogal temática liga a desinência à raiz ou radical do verbo e identifica as três conjugações que nós já conhecemos. Então, quando eu falo das três conjugações em língua portuguesa, eu digo: primeira conjugação é terminada em ar. Segunda conjugação, terminada em er. E terceira conjugação, terminada em ir. Então, verbo de primeira conjugação: cantar, chegar, fabricar. Segunda conjugação: vender, saber. Terceira conjugação: partir, agir. Então, veja que ó, o a, o e e o i são chamados de vogais temáticas. No último quadro da tira, Haroldo usa a forma verbal conseguiremos. Então, vamos ver a estrutura morfológica deste verbo. Nós temos o radical, que é consegue, terminado aqui no U. Nós temos a vogal temática, I, então que indica que é um verbo de terceira conjugação, ó, terminação ir, terceira conjugação. Nós temos a desinência re, que indica futuro do indicativo, ok? Então ele é uma desinência que indica tempo e modo, tempo futuro, modo indicativo, e a desinência mos, que indica que é a primeira pessoa do plural. Então é uma desinência que indica número, plural, e pessoa, primeira pessoa. Então veja que aqui eu destrinchei o verbo. Eu peguei cada partezinha do verbo e fui dizendo o que ela representa. Então nós temos o radical, a vogal temática, a desinência de tempo e modo e a desinência de pessoa e número. Então vou repetir porque isso aqui é muito importante. Ó. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, que ela indica modo indicativo, tempo futuro, e a desinência número pessoal, indica número plural, pessoa primeira.
Então, vimos o verbo do ponto de vista sintático. Vamos ver, desculpa, sintático não, morfológico, perdoe-me, do ponto de vista morfológico. Vamos ver agora do ponto de vista sintático. O verbo organiza a oração por meio da concordância com o sujeito, da transitividade. Então, concordância com o sujeito. Transitividade, se o verbo é transitivo, se ele é intransitivo. Da regência, se ele é regido de preposição ou não. E da voz, se é voz ativa, se é voz passiva. Então, tudo isso aqui nós já estudamos, que é a questão da análise sintática. Retomando o verbo conseguiremos, usado por Haroldo na tira, vemos que ele concorda com o sujeito implícito nós. Então, nós conseguiremos. Se fosse apenas eu conseguirei. Em pessoa e número. Ele é transitivo direto. Estamos falando aqui de transitividade. Vimos a concordância, agora a transitividade. Ele é transitivo direto. Por quê? Quem consegue, consegue algo. Ou seja, ele exige um complemento e este complemento não vem com preposição. O objeto direto é a oração, transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Por quê? Nós conseguiremos o quê? O que completa o sentido do verbo conseguiremos? Esta oração, transformar a língua em um impedimento total à compreensão. A voz, que indica se a relação entre o verbo e o sujeito é de atividade ou passividade, ou ambas. Neste caso, a voz é ativa, pois o sujeito é agente da ação do verbo conseguir. Nós conseguiremos tal coisa. Sujeito, nós. Este sujeito pratica a ação do verbo, a ação de conseguir. Se o sujeito pratica a ação do verbo, nós dizemos que é voz ativa. Como eu disse a vocês, então, tudo isso aqui nós já vimos, tá? Estamos agora apenas fazendo uma grande revisão deste conteúdo. E chegamos agora ao ponto de vista semântico. Os verbos podem indicar ação, como correr, jogar, bater, transformação, amadurecer, emagrecer, clarear, fenômenos da natureza, chover, nevar, trovejar, fatos concretos, fatos, morrer, nascer, cair, estado, que são os nossos verbos de ligação, ser, estar, parecer, ficar, continuar, etc. Localização, estar em, situar-se em, e uma série de coisas que podem ser indicadas pelo verbo. Um verbo pode aparecer junto com outros, chamados de verbos auxiliares. Quando esse verbo aparece junto com o verbo auxiliar, há uma combinação do verbo auxiliar flexionado e um verbo na forma nominal. Então, quando eu tenho um verbo conjugado e juntamente de um verbo em uma das formas nominais, seja gerúndio, particípio ou infinitivo, eu digo que eu tenho uma locução verbal. Então, o que é uma locução verbal? É a combinação de um verbo auxiliar flexionado com um verbo em uma forma nominal. Então, exemplo, ele estava correndo. Nós temos aqui o verbo estar, que está conjugado, e nós temos aqui o verbo correndo, que está no gerúndio. Ele vai correr. Nós temos o verbo ir aqui, que está conjugado, e temos o verbo correr, que está no infinitivo. Ele havia corrido. Nós temos aqui o verbo haver, que está conjugado, e temos o verbo corrido, que está aqui no particípio. Então, quando eu tenho um verbo conjugado e junto dele um verbo em uma das três formas nominais, eu estou diante de uma locução verbal. Os verbos auxiliares mais comuns são esses aqui, ser, ter, estar, haver e ir. São os principais verbos auxiliares.
As formas com verbos auxiliares podem marcar duração de uma situação, indicando pontos de vista diversos sobre ela. Então, por exemplo, ele correu na rua. A situação está acabada. Ele correu. Mas ele está correndo na rua, a locução está correndo indica uma situação que ainda dura, que não terminou. Tá? Então vejo que essa combinação, quando eu crio essa locução verbal está correndo, eu estou mostrando uma ação que não acabou ainda. Ela ainda está em curso. Ok? Então essas são desculpe-me, essa aqui é a locução verbal. Resumindo tudo isso que vimos aqui, então, nós vimos que o verbo, do ponto de vista morfológico, né, a estrutura dele, ele tem um radical e tem a desinência. Nós temos aqui as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, o tempo, presente, pretérito e futuro, a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoas, número, singular e plural. Vemos aqui as três conjugações, primeira terminação em ar, segunda em er, terceira em ir. Fizemos aqui a análise deste verbo e passamos para o ponto de vista semântico, que é a concordância do verbo com o sujeito, a transitividade, a regência e a voz. E, do ponto de vista semântico, é aquilo que o verbo pode indicar. Ok? Nós vamos, a partir de agora, então, fazer algumas atividades, alguns exercícios, para que nós possamos sedimentar cada vez mais esse conteúdo. O conteúdo de verbos ele é muito extenso, ele tem muitos detalhes, então é preciso que a gente esteja sempre recordando, sempre retomando este conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.